E aí, tudo legal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nossa, que intro bosta, velho. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Luigi, eu sou engenheiro civil, ilustrador, finjo que sou guitarrista, youtuber e nas horas vagas sou instrutor de desenhos. E hoje eu trouxe aqui um vídeo continuando um assunto que fez muito sucesso em uma das minhas últimas lives que eu fiz aqui no canal, que aliás, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aí embaixo, clica no sininho também pra você sempre ser notificado das lives e dos vídeos que eu for trazendo aqui no canal. E basicamente o desenho do assunto do vídeo de hoje é refazendo o desenho de um inscrito. Esse tipo de vídeo é um conteúdo que eu já tenho vontade de trazer aqui pro canal já tem muito tempo, desde antes de eu começar esse canal de desenho eu já tenho vontade de trazer vídeos desse tipo, quando eu tava ali no canal de games ainda, mas eu acabava não trazendo justamente porque eu tinha um canal de games, não um canal de desenho, né? E aí nessa live que eu fiz eu resolvi testar pra ver se esse assunto agradava o pessoal, se o povo ia curtir, e pro meu espanto o povo adorou. E não somente isso, como durante a live o pessoal começou a mandar mais desenho ainda lá no meu servidor do Discord. Se você quiser mandar um desenho seu pra eu ver também, manda lá no meu servidor do Discord, cara. O acesso dele é totalmente gratuito, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Lá nesse servidor a gente tem um chat só pra falar sobre isso. E aí, um dos seguidores aqui do canal, o Kazumi, ou simplesmente Kaique Artes, né, porque eu tô vendo aqui pelo nome dele do Instagram. Enfim, ele mandou esse desenho aqui pra gente e eu achei muito legal esse desenho dele, porque tava bem feitinho, tava ali colorido, você viu que ele se esforçou pra fazer esse desenho, criou um personagem do zero com algumas referências de Naruto e tudo mais, e o mais legal é que ele colocou meio que um ninja samurai utilizando tênis, eu achei essa ideia muito bacana. E aí eu resolvi fazer o primeiro vídeo aqui do canal, recriando uma arte de um inscrito. E é justamente esse vídeo que vocês estão assistindo aí no fundo agora. Bom, a ideia desse vídeo é justamente eu ir refazendo o desenho que ele já fez, só que melhorando algumas coisas e dando algumas dicas para que ele possa melhorar a arte dele nos próximos desenhos. Então, a primeira coisa que eu fiz, que eu não sei se ele chegou a fazer também, foi construir toda a base da anatomia do corpo humano antes mesmo de começar a adicionar os detalhes desse personagem. E aí, se você quiser aprender a desenhar anatomia, aprender a como fazer o corpo humano, como fazer roupas e tudo mais, aqui no canal eu sempre trago vídeos sobre esses assuntos. Inclusive, eu acho que eu já lancei um vídeo sobre como desenhar roupas, ou se eu ainda não lancei quando esse vídeo sair, pode ficar tranquilo que ele vai sair muito em breve. E aí o link vai ficar na descrição ou passando aqui no card em cima. Então, voltando aqui ao assunto, enquanto eu fazia já esse esboço, eu ia corrigindo algumas coisas que eu vi que poderia ser um pouco melhor. Por exemplo, a posição das pernas, que nem a perna esquerda desse personagem, ela tá de lado numa posição que ok, é até muito utilizada no Naruto e tudo mais, só que ele fez do mesmo tamanho que a perna direita, então dá a impressão que a perna esquerda é muito maior ou que ela tá sendo jogada pra frente, fica uma posição meio esquisita. Então o que eu fiz foi organizar a anatomia de uma forma que a perna esquerda ficasse numa leve perspectiva virada, de uma forma que os dois pés pareçam ter o mesmo tamanho, mesmo que em perspectivas e em distâncias diferentes em relação à câmera. E fazer esse tipo de coisa não é uma coisa muito fácil para quem tá começando mesmo não, então isso aqui é uma questão que você tem que treinar bastante, fazer desenhos desse tipo várias vezes até você começar a ter esse tipo de maturidade. A mesma coisa eu falo em relação à posição que o personagem se encontra, né? Então eu coloquei ele numa posição um pouco mais relaxada, como se ele fosse realmente um cara bem barra pesada, então ele tá ali relaxadão, como se qualquer pessoa que chegasse perto dele ele pudesse descer a porrada e sair tranquilo. E aí pra fazer essa posição eu joguei o quadril um pouquinho mais pra frente, né? Pra dar essa sensação de que ele tá realmente relaxado e apoiado em cima do quadril. E até por conta disso também a roupa dele ganha todo um caimento um pouco diferente que eu tive que refazer. E se você perceber, a manga da mão esquerda é um pouco diferente da manga da mão direita, porque na mão direita eu queria mostrar que ele tava com aquela luva cinza, só que eu não queria perder esse efeito de manga solta na mão esquerda, então eu fiz as duas diferentes propositalmente porque eu queria esses dois efeitos. Eu sei, não é a solução mais inteligente, mas me deu vontade. Quando eu concluí todo o esboço, aí sim eu fui fazer a line art, que é justamente essa ação da gente passar de um lápis para uma caneta, né, deixar as linhas mais marcadas e mais precisas. Inclusive, esse é um processo que eu tive que fazer duas vezes, vocês vão ver que nesse vídeo eu vou repetir esse processo, justamente porque eu fui muito burro. Como vocês estão reparando, eu tô fazendo esse desenho no computador, tô utilizando o Photoshop para fazê-lo, só que eu defini uma resolução baixa quando eu comecei a fazer o desenho. E aí, à medida que eu fui colorindo o personagem e olhando isso mais de perto, eu fui vendo que o personagem tava muito pixelizado, e aí eu resolvi aumentar a resolução e toda a line art que eu tinha feito antes ficou com uma qualidade horrível, justamente porque ele expandiu os pixels, e aí o pixel que antes era preto começou a ficar uma transição de cinza, uma transição de cores muito estranha.
Enfim, eu tive que refazer toda a line art do zero. Mas eu acho que isso foi até bom, porque enquanto eu fazia essa line art do zero, eu comecei a notar alguns aspectos que eu poderia melhorar no meu desenho. Como por exemplo, alguns detalhes da line art em si, deixar a linha com um pouco mais de qualidade. Também acabei alterando o tamanho daquela parte onde você segura na espada, que eu acho que ficou muito pequena na minha versão, e aí eu resolvi aumentar um pouco esse tamanho. Também corrigi algumas coisas da bainha da espada, né, que fica ali atrás do tecido, e aí eu acabei tendo algumas outras ideias para quando eu fosse fazer a iluminação, que era o passo que viria depois da pintura. Aliás, a pintura foi um negócio muito legal de fazer, porque a roupa desse personagem, o sobretudo dele, é um degradê do azul pro rosa, então ele tem um efeito muito massa e que eu tive que aplicar umas 3 vezes, justamente porque eu tive que aplicar o efeito para a parte de baixo do sobretudo, para a parte da manga direita e para a parte da manga esquerda, de formas separadas, para que um degradê não afetasse o outro degradê. Outra coisa que eu mudei também foram alguns pequenos detalhes da roupa do personagem, como por exemplo o cilindro que fica atrás dele, né, que guarda o pergaminho de jutsus ou o que quer que seja. Eu mudei um pouco a posição dele justamente por causa do caimento do personagem, né? Como o personagem tá ali com o quadril jogado um pouco para frente, não tava fazendo muito sentido se eu colocasse esse cilindro invertido como no desenho do inscrito. No desenho dele até que faz bastante sentido a posição que ele colocou, mas no meu não ia se encaixar muito bem, então eu resolvi mudar isso. Outra coisa que eu mudei também foi a máscara, né? Na máscara dele tem as orelhas em pé e eu resolvi colocar a orelha um pouco inclinada para baixo, só porque eu queria mesmo fazer um pouquinho diferente. Eu também aproveitei para corrigir algumas coisas do tênis, porque no desenho original os detalhes do tênis esquerdo são um pouco diferentes dos detalhes do tênis direito, então nesse meu desenho eu resolvi tentar deixar o mais parecido possível, mesmo que eles estivessem em ângulos diferentes, né? E aí eu resolvi também incluir algumas informaçõezinhas bem simples, mas só para enriquecer um pouco mais o desenho, como por exemplo os trincados na espada, no fio da lâmina da espada desse personagem. Agora falando da pintura, obviamente eu até pensei em fazer a pintura com lápis de cor, fazer todo esse desenho justamente no papel, só que como eu tô um pouco sem tempo, eu ia gastar muito tempo se eu fizesse isso na mão e resolvi fazer no computador por ser mais rápido mesmo. Querendo ou não, por mais demorado que seja fazer um desenho desse, fazer no computador deixa o processo um pouco mais rápido porque você tem alguns atalhos e ferramentas que colorem as coisas mais rápido mesmo. E aí para pintar eu usei aquela técnica que eu já mostrei para vocês em outros vídeos aqui do canal, onde eu faço primeiramente somente cores básicas, então as cores predominantes de cada tecido e de cada parte do corpo, e aí depois eu peguei a cor preta em uma outra camada com um modo de mesclagem em soft light, e aí eu fui jogando essa cor preta em cima dessas cores base e formando o sombreamento inicial dessa pintura. E aí eu fui fazendo isso no desenho inteiro, né, tentando pensar como a luz vai se comportar, olhando justamente de que direção essa luz estaria vindo. Então vocês percebam que até no canto aqui da tela do desenho eu coloquei meio que uma lâmpada grande desenhada como se fosse um esboço, justamente para eu ter a referência da iluminação bem clara na minha cabeça. E aí da mesma forma como eu fiz com as sombras, depois eu inverti do preto pro branco e fui utilizando o branco também numa camada de mesclagem em soft light para fazer os focos de luz, né, a iluminação um pouco maior em algumas partes do desenho que tinham a face mais virada para esse foco de luz mesmo. E aí à medida que eu fui fazendo esses efeitos de luz e sombra, como eu tinha que ficar dando muito zoom na imagem, eu acabei achando alguns errinhos, alguns detalhezinhos que eu podia ir consertando, né, justamente porque a imagem ela estava em alta resolução, então à medida que eu aumentava o zoom, eu via pequenos erros que de longe eu não conseguiria ver. E aí eu já fui aproveitando para ficar criando camadas justamente para fazer esses detalhes e corrigir esses errinhos que eu fui achando. Aí no final eu resolvi colocar um efeito de sombra projetada do personagem no chão, como se essa iluminação tivesse também afetando o chão e deixasse o desenho um pouco mais bonito e com mais detalhes. E para fazer isso existem N formas de desenhar essa sombra. Você pode fazer na mão mesmo, imaginando como a sombra ia se projetar. Você pode juntar todas as camadas numa camada só, pintar ela de preto e ir deformando ela até ela parecer que é uma sombra no chão, mas eu queria testar um método diferente usando umas ferramentas 3D do Photoshop que eu nunca tinha usado antes, né? Eu acabei apanhando um pouco, mas no final das contas eu consegui fazer uma sombra que fosse de certa forma realista e que representasse realmente esse personagem que eu tinha acabado de desenhar. Eu gostei bastante do resultado. E essa é a minha versão do desenho do ninja de tênis criado pelo inscrito Kaique. Se você quiser mandar seus desenhos também, como eu disse, o link do nosso Discord tá aí embaixo na descrição e você pode mandar à vontade. E se eu gostar do seu desenho, pode ser que eu traga um vídeo somente sobre ele, ou eu possa mostrá-lo numa das lives analisando e dando dicas de como você pode melhorá-lo. Se você gostou
gostou desse vídeo, eu queria pedir pra você deixar o seu like aí embaixo pra me ajudar a subir no ranking de recomendados do YouTube e atingir outras pessoas também que se interessam por esse assunto. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado dos novos vídeos e lives que eu trouxer pra cá, tanto dos desenhos dos inscritos que eu refizer, como também dos vídeos de tutorial que eu sempre trago pro canal e que ensina bastante coisa legal pra vocês. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Críticas, opiniões e sugestões, coloquem aí embaixo nos comentários pra eu poder ir dando uma olhada e conversando com vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, eu fui e tchau!